E aí pessoal, tudo bom? Queria falar sobre qual a melhor linguagem, qual a melhor tradução para você estudar as escrituras. Nós temos diversas traduções hoje no mercado, entre revista corrigida, revista atualizada, NVI, nova tradução da linguagem de hoje, King James, essas é as que vêm na minha cabeça já de bate-pronto, mas nenhuma delas vai ser a melhor. Então não tem a melhor. Tem aquela que é mais antiga, tem aquela que é mais nova, tem aquela que é mais adequada para pessoas que estão começando agora. Mas se o seu objetivo é estudar as escrituras, você precisa estar um patamar acima. Você precisa entender que não é apenas a tradução que vai te ajudar a entender o que o autor está querendo dizer ali, tá? Mas está relacionada à cultura da língua em que ela é utilizada. Por exemplo, nós temos as escrituras foram escritas no grego, no Novo Testamento, boa parte no hebraico e um pouquinho de aramaico no Antigo Testamento, tá? Então seria interessante você ter minimamente alguns comentários bíblicos, tá? Que são considerados ali como comentários exaustivos que vão mais a fundo, né, daquilo que está sendo dito, e a partir desses comentários eles levantarem aí informações relevantes do que o autor quis dizer, porque determinadas palavras que para nós simplesmente significa, por exemplo, a palavra, né, a tradução da palavra ela pode estar relacionada a N fatores, né, dentro do tipo de tradução. Então, mas se você for olhar que tipo de palavra que o autor está se referindo, tá, você vai conseguir chegar no mais próximo do que ele quis dizer com aquela frase. Entendeu? Então, assim, uma coisa é eu ter a minha interpretação das escrituras com base na minha cosmovisão, com base nos meus princípios, no que eu vivo hoje na igreja, tá? Então, se eu tenho uma igreja enviesada, voltada ali para pequenos grupos, tá? Voltada ali para uma liderança dominante, por exemplo, tudo que eu for ler dentro das escrituras vai ter esse viés. Então, se eu for ler sobre obediência, eu vou levar essa obediência a níveis um pouquinho mais extremos. Se eu for ouvir sobre, sei lá, igrejas que estão começando dentro das casas, como era no livro de Atos, eu vou levar isso para os grupos pequenos, as células que existem hoje. Então, a minha interpretação, infelizmente, está pautada naquilo que eu vivencio, tá? Mas não é isso que nós queremos. Quando você quer estudar as escrituras, você quer pegar a ótica do autor. E para isso, tá, você precisa pesquisar nos originais. Eu não estou falando de você aprender uma nova língua, tá? Porque existem formas de você fazer a leitura de forma técnica, assim como existe o inglês técnico. Para muitas pessoas que acabam tendo a necessidade de ler determinados artigos, conseguem ali fazer a tradução, tá? Existe também a possibilidade de você fazer uma leitura um pouquinho mais técnica. Ela é mais rasa, porém, quando há necessidade de um aprofundamento, você vai e se aprofunda, tá? Então, resumindo, não existe uma tradução perfeita, tá? A tradução perfeita é basicamente aquilo que você precisa para aquele momento. Então, se o pastor da tua igreja está usando uma NVI, tá? Vá para a igreja com uma NVI. Mas em casa, tenha essa oportunidade ali de pesquisar mais a fundo. Compre uma Bíblia do Novo Testamento em grego, tá? Ou aquela que tem dupla tradução. Aprenda algumas frases, aprenda algumas palavras, comece a pesquisar, entenda ali o que cada palavra significava para o autor naquele momento. Acho que isso é 1000 vezes mais importante do que você ter ali uma leitura, uma interpretação enviesada, tá? De acordo com a vivência que você tem, que é limitada e não tem relação nenhuma com a vivência do autor naquela época.